Meus amigos, meus irmãos, esse é o instante culminante do nosso 11º encontro, quando mais uma vez trazemos a presença carinhosa de Divaldo Pereira Franco. Todos nós temos sido testemunhas dos fenômenos que ocorrem aqui nesses encontros. Fenômenos da vida, fenômenos produzidos pelo nosso amor, pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. Não é milagre, mas muitas pessoas se comovem muito, se emocionam muito, devido à presença dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos espirituais. Aqueles que não puderam falar com Divaldo, por falta de oportunidade, de tempo, porque muita gente e ele é um só. Agora, neste momento, é um momento de se ligar a Deus, de se ligar aos bons espíritos, e tudo aquilo que nós pedirmos na oração, nós receberemos. De coração tranquilo, de alma aberta, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma prece para receber esses benfeitores espirituais, saudá-los. Em nome de Jesus, o nosso Divino Mestre, em nome de Joana de Ângeles, a mentora amiga de Amélia Rodrigues, a nossa madrinha espiritual aqui da creche, Dr. Bezerra de Menezes, que é também o médico dos pobres, o amigo de todos aqueles deserdados e necessitados, contando sempre com esta proteção, com este amor. Nesta tarde abençoada de primavera, Pai de misericórdia infinita, nós não temos palavras, colocamos toda a nossa alma, todos os nossos sentimentos, para que nesse instante recebamos dos céus as forças, a energia da saúde e da paz, recebendo este missionário da palavra e da ação, que mais uma vez vai dirigir a sua palavra eloquente, a sua palavra carregada de exemplos de vida, e carregada de muito amor para todos nós. Vamos ouvir Divaldo Pereira Franco. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Aqueles dias eram como estes dias. Havia angústia e dor, ansiedade e desencanto. A política arbitrária do Império Romano havia distendido seus tentáculos por todo o mar Mediterrâneo, desde a Península Itálica até Cartago e até as partes superiores da Ásia. As legiões galopavam, submetendo os reinos à sujeição. Israel aguardava um rei que se fizesse árbitro da justiça, um rei que patenteasse
as suas aspirações no degredo dos vencidos, na submissão dos escravizados. Fazia 400 anos que Israel tinha silenciado a boca dos profetas. Aquele povo que era um oásis na inclemência do deserto, uma ilha mansa, no desespero do mar bravio, experimentava a sua mais rude provação. O cativeiro no Egito, a humilhação na Babilônia, não eram tão dolorosos quanto o silêncio do mundo espiritual. A torre Antônia, que se erguia defronte do templo de Jerusalém, espiava politicamente a movimentação dos sacerdotes. E por isso mesmo a indignidade campeava. As paredes escutavam a maledicência. E os ventos carregavam a hediondez. E Israel estorcegava-se sob o jugo arbitrário da dominação estrangeira. Foi necessário que houvesse uma reação, porque se desejou colocar a efígie de Tibério César diante do santuário do Deus único, como se ele representasse o Deus de Roma, que deveria submeter a casa ancestral dos profetas. Foi nesse ambiente tumultuado que nasceu Jesus. No silêncio de uma estribaria, em uma noite de frio, uma estrela de primeira grandeza mergulhou na indumentária carnal, para que aqueles que não tinham paz encontrassem-na, e aqueles que ambicionavam pela felicidade pudessem desfrutá-la. Sob as onomatopeias da natureza, ele apareceu, e os anjos, coroando-lhe a chegada triunfal, entoaram hosanas. Mas era necessário que a sua voz silenciasse até o momento em que ele deveria falar. E só mais tarde é que o seu verbo flamívono começou a entoar a balada da Boa Nova. Aqui e além, no meio do povileu, entre as pessoas sofridas da Galileia, aquela região pobre, desprezada por Israel, que não oferecia nada de bom, além dos vinhateiros, agricultores, pescadores, Haaretz, a gente do povo. Foi ali que ele apresentou o seu reino de esperanças. Era necessário que a luz brilhasse diante da treva imensa que dominava. E quando ele descerrou os seus lábios para falar do reino de Deus, as multidões levantaram-se, sedentas de vida, e embriagaram-se. E ele deambulava pelas aldeias e cidades, colocando as balizas do reino de Deus. Magdala, Dalmanuta, Cesareia de Filipe, Cafarnaum, ali às margens ribeirinhas do lago, pareciam pérolas na coroa de um rei, que aceitaria mais tarde uma feita de espinhos, para caracterizar o desdém pelas coisas mundanas. Foi no entardecer de primavera como este, quando a melodia cantava no coração ansioso das gentes, e as suas mãos de tecelão da esperança remendavam corpos ultrajados pelas doenças, que ele se aproximou de uma aldeia, enquanto os companheiros foram adquirir víveres. E ele permaneceu à sombra de uma pérgola, na qual numa roseira trepadeira dava gargalhadas de pétalas vermelhas.
e deixou-se deslumbrar pela paisagem ridente da natureza em crepúsculo. Havia no ar uma suave magia. Essa magia que precede aos grandes acontecimentos. Era um silêncio em que a natureza arfava, parecendo respirar aquele grande instante do parto divino. Quando se lhe acercou um jovem, com uma indumentária rica da Idumeia, que trazia nas mãos um cabaz de uvas maduras, e parecendo esfogueado, fascinou-se por Jesus. Viu aquele homem esguio, de olhar penetrante e doce, e então, tomado de um suave encantamento, lhe perguntou: eu sei que tu és mestre, e eu gostaria de perguntar-te, bom mestre, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O amigo incomparável olhou nos olhos e redarguiu com a profunda melancolia: a ninguém chames de bom, porque bom é somente meu Pai que está nos céus. Mestre, eu sou, e eu te diria que é necessário amar, e eu amo, respondeu o jovem. É necessário respeitar a lei, e eu me submeto a ela. Não ambicionar além daquilo que pode possuir, eu sou rico. É necessário não adulterar, eu sou casto. Honrar a seu pai e a sua mãe, eu sou bom filho. Não cobiçar o que a outrem pertence. Não tenho necessidade de nada, Senhor, então eu me candidato ao reino dos céus. É verdade que tu tens tudo, mas uma coisa te falta. Vai, vende o que tu tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me, e eu te darei o reino de Deus. O jovem, olhando agora as tintas do crepúsculo, que apagavam a fímbria de luz que adornava os montes distantes, foi tomado de tristeza. Ele redarguiu: não tenho apego pelos bens. Serei mesmo capaz de vender tudo e repartir com os miseráveis do caminho. Mas quanto a seguir-te agora, eu não poderei fazê-lo, Senhor, porque amanhã eu tenho uma corrida de quadrigas. Eu sou príncipe da Idumeia, e amanhã deverei esmagar o dominador romano que vai disputar em Cesareia de Filipe o jogo dos carros e das quadrigas. Eu mandei buscar 4 animais velozes, como o vento, que irão desfilar a grandeza do seu porte. E já que não podemos esmagar as legiões de Roma, eu ostentarei a taça da vitória e darei a Israel o cetro de um povo poderoso. Depois da vitória, eu te prometo seguir. Jesus olhou para ele e disse: depois é muito tarde. Eu te convido agora, porque tu me perguntaste agora. Renuncia a tudo e vem após mim. Eu te darei a taça da tranquilidade. O jovem estava como um pêndulo de relógio que oscila. De um lado, o mundo que o fascinava. Ele era jovem, fogoso, arrebatado. Era rico, poderoso. Era atleta. Ia disputar os jogos da ilusão. Aquele homem magro, de olhar melancólico e profundo, que irradiava luz. Parecia um oceano tranquilo, onde ele podia mergulhar em paz. Mas que fazer?
abandonar as honras transitórias da terra, exatamente no momento de colher os frutos maduros do triunfo. Estava ainda com as uvas nas mãos, quando um vento, numa lufada fria, ergueu-lhe a indumentária de seda que cobria a de tarja pesada que caía até as sandálias. Ele lembrou-se que daí a pouco tinha um compromisso social. Deveria receber uma delegação de Jerusalém na sua casa. Então oscilou. As uvas caíram-lhe das mãos, arrebentaram as bagas volumosas, e o licor suave em contato com o pó se transformou em lama. E ele, agora apiedado, lamentou com o olhar, deu as costas e dirigiu-se à cidade onde tinha compromissos importantes neste momento. Os discípulos retornavam em algaravia. E Pedro encontrou Jesus profundamente triste. Que se passa, Rabi? É tão difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pela porta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Levantou-se, olhou agora a noite que se debruava da escumilha negra salpicada de estrelas, e meneando a cabeça, perolou os olhos com lágrimas. No dia seguinte, Cesareia recebia 30.000 espectadores. A arena imensa regurgitava. Ali estavam representantes de César, de Pilatos, de Herodes, de Anás, de Caifás. E a juventude opulenta, de musculatura forte, tendo o corpo ajaezado de gemas incrustadas em lâminas de couro, que lhes destacavam a musculatura vígil. As quadrigas estavam esfogueadas nos corcéis velozes. E quando a turma guerreira anunciou o momento da partida, elas deram arrancada, e o moço rico, à frente com os punhos vigorosos, controlava os 4 animais negros que voavam. Na primeira curva, uma roda recebeu o impacto de outro carro e ele foi atirado além. Os animais despedaçaram-lhe o corpo. A areia preparada misturou-se de sangue, e no delírio que ele adveio, na vasca da agonia, ele pareceu ouvir a voz: agora, amanhã é muito tarde. Tu me perguntaste agora, e eu te respondo agora. Ele tremia com o ventre dilacerado e os intestinos à mostra. A febre rompeu voluptuosa, e naquele quase delírio, nos olhos agora colocados para fora das órbitas, ele viu as 2 mãos generosas que se lhe distendiam, e então gritou exângue: Senhor, que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? Renunciar-se a si mesmo e vir após mim. Amélia Rodrigues nos conta que naquele momento o moço rico repousou nos braços de Jesus. Mas foi necessário voltar muitas vezes na estrada do tempo, a fim de reparar a oportunidade perdida pelas ambições do mundo. O Evangelho narrou que era muito difícil num rico entrar no reino dos céus. E o imediatismo teológico interpretou essa resposta de Jesus como sendo aqueles indivíduos endinheirados, portadores de notas fiduciárias, de altos depósitos bancários e de estipêndios das bolsas de valores. Mas, em realidade, rico não é somente aquele que tem dinheiro.
é também aquele que possui a fortuna da vaidade, a opulência do orgulho. Há pessoas que são capazes de dar tudo, mas não cedem num capricho. É a sua fortuna. Poderá haver fortuna mais bela do que a juventude risonha e franca, fresca e convidativa. Essa juventude dos nossos dias, rica de facécias e de encantamentos. A nossa juventude de qualquer idade, essa alegria de viver que está sendo intoxicada na alucinação do prazer. Eis que é difícil aquele que possui esse troféu deixá-lo à margem para seguir Jesus. Será necessário abandonar o mundo. Antes, aqueles que diziam amá-lo saíam da terra e mergulhavam na solidão, no solilóquio. Procuravam a montanha para fugir. Mas não é isso que ele deseja de nós hoje. Não é o mundo que é mau, ou perverso, ou pecaminoso, ou indigno. O mundo é a nossa escola, é a nossa gleba generosa de terra para arar. É necessário estar no mundo, sem encontrar-se escravo das coisas do mundo. Transitar nos apelos do mundo, mas não ficar algemado na estreiteza das celas do mundo. É necessário aqueles que ouvimos Jesus termos a coragem de romper, não com o mundo, mas com as nossas paixões. De arrebentarmos as algemas e os elos que nos retêm a retaguarda, para podermos dizer: Senhor, já que me convidas, eu aqui estou às tuas ordens. O que é que tu desejas de mim? Dize-mo e eu farei. E ouviremos no ádito do nosso coração: sê melhor filho para teus pais, sê melhor consorte para teu parceiro, sê melhor irmão para o teu consanguíneo. Não procure salvar o mundo de longe. Liberta-te do mundo de dentro. Sê mais amigo do teu próximo que está mais perto de ti. É muito fácil amar alguém com quem não convivemos. E é muito difícil conviver com a pessoa difícil de amar. Renunciar a essa riqueza do prazer que dá prazer, da alegria que dá compensação, para mudar o mundo pela nossa mudança, eis a proposta de Jesus. Não nos encontramos reunidos nesta tarde pelo capricho do acaso. Não estamos aqui hoje por uma injunção da fatalidade. Mas nós pedimos ao Senhor que nos honrasse com a oportunidade de entendê-lo. Porque as vestes rasgadas pelas doenças, mesmo quando depuradas, voltam a romper-se pela degenerescência. Nós pedimos a Jesus que nos concedesse a oportunidade de dilatar a mente, para podermos entender a sua mensagem luminífera e libertadora. Nós lhe pedimos que nos facultasse a oportunidade de amar para bem servir. Já experimentamos o carro triunfante da ilusão. Tivemos oportunidade de esmagar outras vidas. Bebemos o néctar do prazer até a intoxicação. Já provamos da amargura do ódio
e ainda carregamos o aziavre do ressentimento. Hoje, meus filhos, é o momento de tentarmos o amor. O Mestre espera muito de nós. Aqui estamos a pedir-lhe que nos harmonize a família, que nos propicie dignidade para o ganha-pão, que nos ajude no equilíbrio psicofísico. Mas Jesus necessita muito de nós. Vejamos, falemos a Deus, orando. Deus nos responde, inspirando-nos, mas atende Deus a outra criatura através de nós como criaturas. Não vos excuseis de servir, não vos considereis destituídos de recursos para a autoiluminação. Não vos queixeis de carências neste mundo de fortunas perturbadoras. Tendes muito a oferecer em favor da era nova. Não vos preocupeis com o novo milênio que se desenha. Meditai nesta noite que atravessais. Amanhã é outro dia, mas hoje é o santo momento de ajudar. Sede vós aqueles que levam Jesus, por cujos lábios a sua meiga voz alcança o desespero, e através de cujas mãos a caridade se enfloresce no sarçal. Sede vós aqueles que caminharão de passo trôpego, mas não cairão nas armadilhas dos lobos. Jesus vos espera, filhos da alma, agora. Renunciai ao que entorpece, ao que escraviza, e livre como uma ave do céu, cada um de vós, cada um se erga para planar acima das vicissitudes. Jesus vos espera, a todos nos espera, exorando as suas dádivas de amor e de paz, suplicamos-lhe que vos abençoe, meus filhos, que nos abençoe e que vades em paz para os vossos lares, que as perturbações não vos inquietem, que as provocações não vos perturbem, para que todos saibam que Jesus está convosco, mas que vós estáis com Ele. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos.